Douglas. Bom dia a todos. Vamos dar início, então. O Manuel, antes da gente iniciar as perguntas, faz um relato breve da reunião que teve lá da Conmebol, e depois a gente abre para as perguntas de vocês. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença da imprensa. É importante a gente estar aqui para relatar, se especulou muito na imprensa esses últimos dias com relação ao que ocorreu, né, a reunião na Conmebol na última terça-feira. Então, vou passar um breve relato do que ocorreu. Na semana passada, foram convocados os diretores de competições das entidades filiadas à Conmebol, mais o México, para que a Conmebol pudesse apresentar um projeto que ela vinha trabalhando a pedido dessas federações, o Brasil incluído, né? É importante ressaltar aqui que nas reuniões que tivemos aqui com a Conmebol, uma delas em principal, em que os principais clubes brasileiros participaram, o principal pleito foi justamente um fortalecimento das competições sul-americanas. Obviamente, Libertadores e a Copa Sul-Americana. Diante disso, a Conmebol, alinhada com suas filiadas, encomendou um estudo a uma consultoria renomada, a McKinsey, para quem não conhece, uma consultoria mundialmente reconhecida. Um estudo muito bem elaborado, né, cujo objetivo principal é, sim, esse fortalecimento dessas duas competições continentais. Fortalecimento técnico e financeiro, né? O objetivo, a perspectiva é que, no futuro próximo, essas duas competições possam dar retornos técnicos e, principalmente, financeiros, almejados por clubes de toda a América do Sul, principalmente os clubes brasileiros que estão acostumados com montantes e valores interessantes em âmbito nacional, né? O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais forte financeiramente do continente. A Copa do Brasil, ela passa por um momento de renovação contratual que tende a gerar recursos bem maiores do que hoje gera, que já é interessante. Então, seria natural um fortalecimento das competições continentais, um pleito dos nossos clubes, que a Conmebol, através desse estudo, enxerga ser possível nos próximos anos. Convocou, então, essa reunião na terça-feira, que estávamos presentes. Do Brasil, para citar alguns nomes, estava presente o Reinaldo Carneiro Bastos, que é membro do Comitê Executivo e presidente da Federação Paulista, também diretor da Casa. Fernando Sarney, vice-presidente da CBF e membro do Comitê do Conselho Executivo e também da FIFA. O presidente do Atlético Mineiro, que estava em missão para despachar com o presidente Alejandro Domingues sobre uma questão também pertinente à Libertadores, foi convidado para estar na reunião, junto com o presidente Castelar da Federação Mineira, e eu, sendo um dos 11 diretores de competições presentes. Então, foi apresentado o projeto, a Conmebol fez questão de abrir os trabalhos mostrando a força do futebol sul-americano, né, essa vontade e necessidade de se resgatar o futebol sul-americano através das suas principais competições, e a CBF 100% alinhada no projeto, entendendo que, para os nossos clubes, também seria interessante um fortalecimento dessas duas competições. E, com isso, não poderia entrar em detalhes com relação a datas nesse momento, até porque há uma reunião no domingo, em Bogotá,
para bater o martelo com relação a uma série de questões, incluindo as novas vagas, a quem serão destinadas as novas vagas na Copa Libertadores. Porém, a reunião foi para explicar um pouco o que será feito já para 2017, né? Por que esse caráter de urgência? Porque há uma necessidade de se mudar, é um projeto do presidente Alejandro, é um projeto sul-americano, onde há um apoio de todas as federações envolvidas, já aprovado esse apoio em conselho técnico, em conselho da Conmebol, e se explicou qual é o projeto. Como saiu na mídia, né, a própria Conmebol divulgou algumas coisas, o principal é a Libertadores no ano inteiro, né, ela vai de fevereiro a novembro. A Sul-Americana, ela possuirá gatilhos, né, onde entrariam clubes da Libertadores na Sul-Americana, fortalecendo a competição, que é uma vontade da Conmebol também e dos clubes da América do Sul. Então, aí nos remete à questão do nosso calendário, né? Tanto o Brasil quanto as outras 10 federações, né, 9 mais o México, irão se adequar para 2017, é um ano de transição, né? E a CBF, por sua parte, 100% alinhada com a proposta da Conmebol, irá equacionar seu calendário, sabendo que ele foi divulgado dia 6 de julho, e haverá uma adequação óbvia no calendário, e para poder atender essa questão nova da Libertadores Sul-Americana. Eu acho que é basicamente isso, um relato do que foi colocado na reunião. É importante ressaltar que foi solicitado sigilo por parte das federações, até que seja aprovado, finalmente, em Bogotá, no domingo, todas as questões. Mas, para poder dar uma palavra oficial, né, ao mercado brasileiro, foi importante a gente estar aqui para poder explicar que é um projeto já para 2017, que irá ocorrer, e que as federações nacionais irão se adequar, cada um do seu jeito. Algumas terão mais dificuldades, com certeza, pelo que a gente sentiu lá na reunião, mas é um projeto que é, pelo nosso ponto de vista, vencedor e tende a incrementar a fazer das competições sul-americanas cada vez mais fortes, cada vez mais robustas, interessantes financeiramente, principalmente para clubes brasileiros que estão acostumados com uma realidade cada ano mais promissora. Vamos às perguntas? As perguntas, por favor. Bom dia, Manuel Flores. A gente está ao vivo no Fox Sports. Sou Flávio Vinick. Pelo que eu entendi, essa ampliação, então, da Libertadores, que vai passar a ser disputada de fevereiro a novembro, isso já está definido, isso já é uma certeza. Com isso, como que ficaria, por exemplo, de uma forma geral, o calendário do futebol brasileiro e a Copa do Brasil? Ainda iriam equipes que saíssem da Libertadores, como é o modelo atual da Copa do Brasil, disputariam a competição? E outra, o Brasil ganharia, no caso, mais uma vaga com essa ampliação da Libertadores. Essa vaga seria distribuída, no caso, hoje, seria o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, ou seria seria distribuída de uma outra forma? Enfim, o que ainda falta ser definido nessa próxima reunião do domingo e de que forma isso vai afetar o calendário do futebol brasileiro e essa vaga para o Brasil, como seria colocada? Quem ficaria com essa vaga, por favor? Flávio, bom dia. Vamos lá. A Copa do Brasil, ela passa, independente do que está ocorrendo na Libertadores, ela passa por um processo de renovação, de discussão, de renovação contratual, de ajuste em fórmula. Tá? Uma reclamação constante do futebol brasileiro era a questão que a gente entendia a reclamação de que um clube tinha que optar por Sul-Americana ou Copa do Brasil em algum momento. Tá? Isso deixa de existir. Tá? Por isso, é algo muito positivo. Né? A Copa do Brasil ela será adequada dentro do que a gente está pensando já vem trabalhando nos últimos meses, né?
não afetou essa mudança da Libertadores em nada do projeto que a gente já vem pensando para a Copa do Brasil. A Copa do Brasil ela é uma competição consolidada, é uma competição muito atraente para a gente, e a gente faz questão de não mexer na estrutura central da Copa do Brasil, na razão de ser da Copa do Brasil. Ou seja, a ideia nossa é propiciar para que os clubes brasileiros possam disputar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e as 2 competições continentais. Essa é a meta. Não tem que optar. Ok? Os detalhes do formato de uma Copa do Brasil, da Copa do Brasil que será renovada, a gente vai divulgar oportunamente. Eu não posso te passar os detalhes desse formato novo nesse momento, até porque depende de uma resolução de Bogotá no domingo, tá? Porque com relação à vaga, como é que fica. Então, essas definições em Bogotá, e uma vez batido o martelo em Bogotá, a gente vai poder, aí sim, divulgar como é que será esse ajuste à Copa do Brasil, que já vem sendo trabalhado nos últimos meses. E a expectativa é que a Copa do Brasil possa render muitos frutos, inclusive frutos financeiros para os clubes. Tá? Muito interessante. Então, e com relação à vaga, é muito importante ressaltar, e é algo que a Conmebol frisou, que não há possibilidade de convite. Ou seja, da principal competição do país. Tá? Então, a gente entende, né, que, havendo vaga para o Brasil, naturalmente, essa vaga viria do Campeonato Brasileiro. Seria, no caso, um G5. Oi, bom dia, Manuel, tudo bem? Rodrigo do UOL. Rodrigo, tudo bom? Tudo bem. Só para tentar entender, assim, eu sei que você ainda não tem um formato final, porque está dependendo de uma decisão ainda de domingo, mas assim, a questão da distribuição de jogos, que hoje a gente tem muito jogo concentrado no primeiro semestre, né, no calendário do futebol brasileiro, com o estadual e tal, e agora com a Libertadores jogando para o ano inteiro, pode ter uma concentração mais no segundo semestre, né? Apesar de ainda terem os estaduais. Vocês vão tentar mudar esse equilíbrio de, pelo menos, trazer mais jogos da Copa do Brasil aqui para o primeiro semestre e tentar equilibrar isso? A busca é essa, né? A busca é para você manter o equilíbrio. E é bom frisar que, do calendário que a gente soltou em julho, né, a preocupação para 2017 é a gente mexer o menos possível, tá? A gente tentar manter, e a princípio iremos conseguir, as premissas básicas do que foi definido no Comitê de Reformas, no grupo de trabalho do calendário, tá? Que foi um trabalho árduo, de muitas reuniões, ou seja, as premissas básicas, né? Férias, pré-temporada, os 2 períodos de eliminatórias que a gente preservou para não ter Campeonato Brasileiro na quarta anterior, no domingo, entre as 2 partidas, e na quarta posterior, que a gente conseguiu pela primeira vez no calendário para o ano que vem, em 2 períodos, essas premissas a gente vai buscar manter. Tá? As datas estaduais que foram definidas, né? o período do Brasil. Ou seja, a estrutura central, a espinha dorsal do calendário, a gente vai procurar manter, vamos fazer o esforço possível para manter. Tá? Mas a ideia é que a Copa do Brasil continue anualizada, né? Ela vá até o fim do ano, digamos assim. Mesmo que tenha mais concentração no primeiro semestre. Olha, isso aí eu não vou poder te falar o detalhe, mas a expectativa é que com relação a datas, obviamente, né, a gente vai encurtar o período da Copa do Brasil. Tá? Ah, tá. Não vai ser não tão datas, extenso. Tá? Não datas. Não, entendi, mas ela não vai ser tão extensa quanto Mas é só frisar, isso é um projeto que faz parte desse trabalho que a gente vem fazendo, do processo de negociação. Né? Então, assim, a Copa do Brasil, o sucesso dela, a gente entende que é o formato dela. Né? E esse pequeno problema que a gente tinha com a Sul-Americana com relação à escolha, o que está ocorrendo agora, né? O que a Conmebol fez foi nos auxiliar nesse processo de equação dessa questão também. Entendeu? Então, a perspectiva é que o clube não tenha que escolher, tá? Que ele vai jogar as 2 principais competições continentais e as 2 principais competições nacionais. Manuel Silvio pelo Terra, Silvio Barsetti, tudo bem? Bom dia, Silvio. Bom dia. Vai ter alguma
mudança, pelo menos se projeta isso, com relação às Copas regionais. E eu também te pergunto, a questão da Primeira Liga, a CBF não reconhece oficialmente, apoia, até o Walter Fedman já explicou isso, apoia desde que mantenha o caráter de amistosos os jogos dessa competição. E esse novo formato, né, de calendário, com essas mudanças na Libertadores e Sul-Americana, poderia ser uma dificuldade a mais para um reconhecimento futuro da Primeira Liga? Olha, como o Walter falou, a CBF não é contra. Havendo caráter amistoso, cabe achar data no calendário. A gente está focando nesse momento, como eu repeti, na espinha dorsal do calendário que existe, né? E isso é basicamente são basicamente os estaduais, as duas principais competições nacionais, né? E agora a Sul-Americana e Libertadores. Essa é a espinha dorsal. Todo o resto a gente precisa ter uma avaliação mais aprofundada, tá? Isso incluindo os regionais existentes, Copa Verde, Copa do Nordeste, por aí vai. Com relação a essa reunião de domingo ainda, essa proposta de final de Libertadores em jogo único e campo neutro, isso já foi decidido ou também será votado ainda? Ou já está definido que será assim? Isso é uma questão, o que nos pareceu, uma questão que foi colocada, porém não definida, não batido o martelo, tá? Eu me arriscaria a dizer que é algo que ainda está sendo avaliado, que pode ser decidido domingo, sim, tá? É isso. Oi, Manuel, tudo bem? Para entender, então, voltando à questão da Copa do Brasil, o clube que estiver na Libertadores, vamos dizer, ele vai disputar a Copa do Brasil, independentemente, essa é a ideia. Sim, sim. E vocês já sabem como é que vai equacionar também, e aproveitando também da Libertadores, 44 que a Conmebol pretende implantar mesmo, participante geral. Não sei se você poderia também dar mais detalhes sobre a Libertadores em si, dessas mudanças. Então, eu não posso te dar detalhes da Libertadores, até porque há um compromisso nosso de sigilo, né? A Conmebol, com certeza, por serem competições da Conmebol, ela vai querer dar isso em primeira mão e não a CBF. Com relação à Copa do Brasil, Igor, a gente está estudando bastante e, como eu disse, a gente vai conseguir fazer qualquer competição mantenha as características dela e se fortaleça. A Copa do Brasil, ela está melhor, tá? E a gente tem um carinho especial, obviamente, para a Copa do Brasil. E nesse momento que a gente está num processo de renovação, no processo de ampliação de valores, de importância da competição, a gente faz questão de que ela melhore também do ponto de vista técnico. Então, esse trabalho está sendo feito. Manuel, bom dia. Daniel Mundino, Globoesporte.com. Essa possível sexta vaga do Brasil, ela seria para a fase prévia da Libertadores? E outra questão, você disse que a Copa do Brasil pode ser encurtada. A ideia é que ela seja disputada só no primeiro semestre, como era antes? Cara, é muito cedo a gente cravar primeiro semestre. O nosso foco dos últimos meses de trabalho é fazê-la otimizada, né? Competição de excelência, entendeu? Então, isso a gente está conseguindo fazer independente do que saiu da Conmebol essa última semana. Com relação à possível vaga do Brasil, a ideia é que venha na fase pré, sim. Esclarecer aqui, é possível, então, uma equipe disputar simultaneamente 3 competições, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores? Em calendário? Sim. Em calendário, sim. Mas isso vocês vão ver quando a gente divulgar esse novo ajuste do calendário, como é que vai ficar. Mas, a princípio, sim. Você está falando de Libertadores e Copa do Brasil, que ocupam as quartas-feiras, né? O Brasileiro, que ocupa, em sua grande parte, os finais de semana. Então, essa composição é possível, mas quando a gente soltar, vocês vão poder ver
ter visualmente essa noção de como ficará o calendário. Que é muito bom frisar e repetir que possibilita aos clubes brasileiros a chance de jogar as duas principais competições nacionais e as duas principais competições continentais. Isso é uma questão que nos preocupava e que a partir de agora, a gente consegue viabilizar. O Manuel, o Silvio de novo. Você vai estabelecer um prazo para divulgar esse novo formato calendário? Uma semana, primeira quinzena de outubro? Silvio, o quanto antes, né? A gente está aguardando, por isso a ausência de maiores detalhes, estamos aguardando a deliberação de Bogotá, do domingo, né? Que é algo que vai definir realmente, como a gente costuma dizer, bater o martelo com relação a todas as questões que foram expostas na última terça-feira. Serão anunciadas as novas vagas para quem for, e a partir daí a gente vai ter a segurança de soltar. Então a expectativa é que a gente consiga já na semana que vem soltar o calendário, tá? Ajustado. Manuel, bom dia. Sobre o que aconteceu esse ano, o Flamengo ser eliminado da Copa do Brasil e cair na Sul-Americana, só para ficar bem claro, isso pode acontecer ano que vem também, o time da Copa do Brasil ser eliminado em determinada fase e ganhar, vamos dizer assim, uma vaga na Sul-Americana, ou isso não acontece mais? Exatamente o que você falou, isso não acontece mais, entendeu? Por isso foi importante, e foi um trabalho em conjunto, a CBF sempre muito escutada na Conmebol, isso era uma coisa que incomodava a gente do ponto de vista do calendário. Então, isso foi equacionado, né? Então, essa distorção, que a gente entende que era uma distorção, sim, quando questionados, a gente admitia que era uma distorção por conta de calendário, algo que o calendário nos impunha. Então, a gente equacionou essa questão e isso não voltará a ocorrer. O clube não vai optar por uma ou outra, não perde para ganhar, não é recompensado por uma derrota, digamos assim. Última, por favor. De novo aqui. Falaram lá sobre quanto que eles vão pagar para a Libertadores. Tratou-se de cota de participação, aumento do valor lá do contrato, etc. E tal. Igor, valores não, né? Não foi tratado, até porque era um fórum de diretores de competições, era um fórum muito técnico, né? Entramos em detalhes de datas, enfim. Mas a perspectiva é bem ambiciosa, seguindo, repito, um pleito dos nossos principais clubes que almejavam, que volta e meia, alguns até reclamavam de valores diferentes do que são praticados no Brasil para uma competição continental. Então, a Conmebol ela tem nisso um projeto muito ambicioso de aumento de valor da Libertadores substancial nos próximos anos e a Sul-Americana também, né? Por conta de questão de calendário, o Brasil, essa questão que você levantou de escolher, né, Sul-Americana ou Copa do Brasil, a gente acabava que tinha que optar, né? A gente tinha essa distorção. Então, hoje não. Hoje a Sul-Americana ela vai mandar os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro após retirados os clubes da Libertadores. Então, as forças máximas do nosso futebol vão fazer parte também da Sul-Americana nesse novo momento, e com isso a Conmebol espera obter contratos interessantes que possam se reverter para os clubes. Obrigado, Manuel. Obrigado pela presença de todos.